Agora a gente já pode avançar mais um pouquinho e eu vou ensinar vocês a começar um trabalho através do círculo mágico, para que a gente faça com mais facilidade, mais praticidade, uma peça redonda. Eu falei para vocês lá na aula da correntinha que a gente também consegue começar uma peça redonda com as correntes. Então a gente faria 4 correntes, mais ou menos, e depois plugaria bem aqui na primeira corrente e faria um ponto baixíssimo, que é o ponto que a gente usa para finalização de carreira e também para acabamentos, que é um ponto que você simplesmente laça e traz fechando tudo de uma vez. Assim eu já tenho um disquinho que eu posso completar colocando os pontos. No fio de malha, eu não gosto tanto de fazer correntes, justamente porque essa parte aqui, onde eu vou cobrir colocando os pontos, fica muito grosseira com as correntinhas. E por isso que a gente usa mais o círculo mágico com o fio de malha, que eu vou ensinar para vocês agora. A gente vai poder fazer usando as nossas mãos sem precisar segurar a agulha nesse momento. Então, a gente vai usar a nossa mão, que não é a nossa mão principal, para a gente envolver o fio para começar. A gente vai deixar novamente um rabinho aqui, um pedacinho de fio para frente, mais ou menos uns 10, 15 centímetros já é suficiente. E a gente vai envolver o nosso dedo indicador e o nosso dedo médio através de um elo do fio com o fio do trabalho, o fio que está preso lá no nosso rolo. Então, a gente pega com a nossa mão e simplesmente envolve esses dois dedos juntos. Aqui na parte de trás, nas costas da minha mão, eu vou cruzar o fio. E na parte de cima dos meus dedos, eles vão ficar em paralelo. Se eu não cruzar, eles vão ficar em paralelo em cima, só que também em paralelo embaixo. E não vai dar certo o círculo, então eu preciso fazer um X para que eles fiquem em paralelo aqui em cima e cruzado do lado de baixo. Aí sim, eu vou voltar, pegar a minha agulha e eu vou colocar ela por baixo do primeiro elo que eu tenho nos dedos e por cima do segundo, engatando o meu gancho no fio. Feito isso, você pode arrastar esse fio aqui por baixo do fio que está mais à frente e vai trazendo ele aqui para a lateral. Quando você chegar nesse momento, você vai torcer a sua agulha e aí sim você já tem quase o seu círculo mágico pronto. Você só precisa fechar esse elo para que esse círculo não desmanche. Então você vai mergulhar o fio, eu gosto de ajudar aqui com o meu dedo anelar, levantando um pouquinho o fio para cima para ficar mais fácil de eu mergulhar a agulha e a gente vai trabalhar como se fosse a nossa correntinha que a gente já aprendeu. Então, mergulha, busca o fio lá no gancho e aí eu consigo trazer por dentro do elo que já estava na minha agulha. Então, a gente pode tirar os dedos e a gente já tem o início do nosso círculo mágico pronto, para que agora a gente consiga colocar os pontos em volta dele. Como eu falei para vocês, na correntinha fica muito grosseiro. Olha como fica bem mais fácil, mais fininho e mais maleável quando a gente faz o círculo mágico para a gente poder agora cobrir com os pontos. Feito esse nó inicial, a gente vai trabalhar com pontos baixos nesse círculo. Eu gosto de fazer 6 a 8 pontos, sempre trabalho com pontos pares. E eu gosto de fazer sempre nessa medida. Se eu vou fazer uma peça muito pequena, por exemplo, um cachepô para uma vela ou um porta-brincos, que eu vou fazer uma cestinha bem pequenininha para ficar do lado da minha cama, eu posso fazer 6 pontinhos nesse círculo para que ele fique menor. Como eu vou trabalhar com vocês fazendo um cachepôzinho para o meu vaso de suculenta, o ideal é que a gente meça, né, esse fundo desse vaso para a gente saber quanto ele vai ter de diâmetro. Eu gosto de colocar a fita aqui e apoiar o meu vasinho em cima. Aqui o meu tá dando mais ou menos uns 7,5 centímetros de diâmetro lá no fundo e a gente pode perceber que ele é um vasinho que aumenta um pouco
Então, o ideal seria que eu me baseasse pela parte de cima. Como as minhas plantinhas estão ali, eu não vou conseguir medir muito certinho sem amassá-las, mas é mais ou menos uns 10 ou 11 centímetros que ele tem de diâmetro aqui na boca. E a gente vai precisar se guiar por essa parte, porque o nosso cachepô vai precisar cobrir até aqui. Então, não tem problema esse fundo ter que passar um pouquinho para que ele suba reto e caiba bem aqui. Se a gente fizer apertado, a gente vai ter que esticar. E na hora de esticar, o fio de malha até cede, mas às vezes a gente vai criar uns buracos, uns espaços e vai aparecer a parte plástica. Então, é preferível que a gente faça se baseando sempre pela parte da boca do nosso vaso, se ele for assim, né, afuniladinho, o que normalmente ele é. Então, a gente vai fazer mais ou menos aí com 11 centímetros para esse meu vasinho e você vai poder adaptar para o seu. Tenta fazer com essa medida, mais ou menos. Se o seu fio estiver muito grosso, como a gente vai fazer um trabalho mais delicado e minucioso, você pode sentir que não casou muito bem para essa função. Isso também é normal. Vocês podem fazer, vai fazer menos carreiras aí no fundo, vai dar certo, é bom para vocês treinarem. Mas quando a gente vai fazer uma peça mais delicada, um pouco menor, dê preferência para fios que você consiga usar a agulha 7 ou a agulha 8 milímetros e não as agulhas 10, que daí o fio vai ser muito grosso. Tenta reservar esse tipo de fio para peças que sejam maiores, um cesto maior, uma bandeja decorativa ou algum tipo de outra peça que a gente ensina nos nossos cursos, tá joia? Então, vamos lá começando colocando os pontos aqui. Voltando para esse tipo de peça, dá pra gente colocar 8 pontos suficiente na hora de começar o círculo. Esse primeiro aqui eu não conto como um ponto, ele é um nó para a gente ter o nosso círculo mágico, apenas isso. Então, eu vou começar a contar a partir de agora. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto baixo. Perceberam que eu coloquei a minha agulha nesse espaço? Agora eu tenho um espaço único para colocar todos os pontos. Na nossa amostra reta, a gente tinha espaços entre pontos, ou o espaço da correntinha. Aqui eu não tenho vários espaços diferentes. Eu tenho um único espaço e é nele que eu tenho que colocar os pontos. Então, eu vou passar a minha agulha direto e vou trazer o ponto baixo para frente. Firma bem com a sua outra mão para que você segure esses fios e o círculo para que te dê mais firmeza e mais facilidade na hora de trazer essas laçadas. Mais uma vez, eu vou fazer o segundo ponto baixo. Lembra sempre de deixar a laçada frouxa e crescer o suficiente para que a gente tenha uma carreira que cresce para o lado e não para cima. Se a gente deixar ela muito aqui apertada, isso vai interferir no resultado do trabalho de forma negativa. Então, vamos crescer essa laçada. Eu vou até dar uma atenção maior para isso, ó, para que vocês percebam que como a minha agulha fica solta dentro da laçada, como a laçada é grande mesmo. Cabe como se fosse 2 agulhas no espaço da laçada. Se a gente deixar apertadinha, esse círculo mágico vai ficar menor assim, né, mais apertadinho, e o buraco no meio dele, que vocês vão ver depois, que não vai existir, vai ficar ali aparecendo e também não dá um resultado tão bacana para sua peça. Então, tenta deixar bem soltinho. Perdeu a conta? É só contar aqui por cima, pelas trancinhas ou a cabeça do ponto, como eu já expliquei para vocês. A gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 já no círculo. Vamos fazer agora mais 3, 6, 7 e 8. Eu fui considerando o fiozinho que tá solto como se fosse o meu próprio círculo. Então, eu fui crochetando os dois juntos, escondendo e envolvendo eles no ponto. Isso facilita muito. Se tiver difícil para você fazer isso nessa etapa, esquece esse fio lá para trás, deixa ele assim de lado mesmo e crocheta só a parte do círculo. Se você já conseguir abraçar os dois fios, considerando como se fosse um fio só, melhor, porque você já vai escondendo ele e prendendo ele ao longo do seu crochê.
Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse rabinho a gente vai agora puxar e fechar esse anel. Dependendo do fio, se for um fio muito seco, um fio que estiver muito fino, quando você puxa, toma cuidado para não puxar, não arrebentar nessa hora, tá? Isso pode acontecer se o fio for muito seco, tiver pouca elasticidade, na hora que você puxa, ele não cede e acaba arrebentando. Então, vai puxando devagarzinho até ele ir fechando. Se você puxou tudo que você pôde e ficou um buracão aqui no meio, foi justamente pelo que eu falei, os pontos, as laçadas ficaram apertadas e curtas. Então, desmancha, tenta fazer de novo para que você pratique um círculo que fique mais fechadinho, assim como o meu. Feito isso, a gente vai agora aprender a fechar a nossa carreira. Isso é muito importante, então muita atenção nessa hora. Tem gente que faz crochê já há muito tempo e finaliza a carreira de forma errada, e isso cria uma cicatriz muito feia no trabalho, fica cada hora fechando num lugar, fica criando aquele caminho de rato, e vocês também não ficam felizes com o resultado. Então, a gente precisa aprender a fechar de forma bem certinho, tá? Pra gente desmistificar essa parte de onde eu preciso fechar a carreira, a gente vai precisar voltar na aula que eu ensinei os pontos para vocês e eu falei para vocês da importância de saber ler cada ponto e cada formato dele. Se você prestou atenção naquela aula e praticou o suficiente, você já sabe que o ponto baixo tem um formato da letra V. Então, eu vou procurar aqui no meu círculo onde está a minha primeira letra V. Esquece essa trancinha aqui de cima, porque elas são a cabeça do ponto, são as cabeças, então, de cada ponto baixo, e os pontos é o que está aqui no centro. O primeiro V que eu tenho, que aparece no meu trabalho, é esse aqui. São duas perninhas formando aqui a letrinha V. Você pode ver que tem até um buraquinho aqui no meio, uma perninha e outra perninha. Então, se não tá fácil de você identificar, volta na aula dos pontos e pratica mais um pouquinho. Em cima desse primeiro V, ou seja, do primeiro ponto baixo, eu tenho uma cabeça de ponto, que são essas trancinhas que se formam aqui. Então, é aqui, embaixo da primeira cabeça de ponto, atravessando tudo com a minha agulha, que eu vou precisar conectar e finalizar a minha carreira. Identificado isso, se for mais fácil, depois de você fazer o nozinho inicial e fazer o primeiro ponto baixo no seu círculo, coloca um marcador aqui. Pode ser um alfinete, pode ser o próprio marcador de carreira que vocês podem também encontrar em armarinhos, ou também pode ser um pedacinho de fio de malha mesmo, só para você, ou de barbante, de linho, o que você tiver, para você passar aqui e lembrar que é embaixo dessa cabeça que você tem que fechar a sua carreira. Então, eu vou simplesmente colocar a minha agulha aqui, nessa parte, e vou atravessar tudo, puxando o fio do trabalho lá de trás e trazendo para frente. E aí eu vou fazer o ponto baixíssimo, que eu já mostrei para vocês também, que é o ponto que a gente faz para finalizar carreiras e também para colocar acabamentos no nosso trabalho. Então, a gente vai, traz a laçada para frente e já passa dentro da laçada que está na agulha direto. Então, é um ponto que é só puxar o fio. Já está fechadinho, bem caprichado o meu círculo mágico, e agora a gente já pode partir para começar a fazer o fundo do nosso cesto. Como a gente vai crescer essa peça? Vamos lá! Parabéns por você ter chegado até aqui. Agora, finalmente, você vai fazer a sua primeira peça em crochê com fio de malha, com todas as ferramentas que eu vim te dando até aqui. Então, vamos lá, vamos continuar com o nosso círculo e finalmente fazer o nosso cachepô. Eu tô propondo aqui que vocês façam um cachepô de plantinha, porque normalmente é uma coisa que a gente tem muito fácil ao alcance, ou em casa muito fácil até de comprar, né? Aqui eu tenho um vasinho pequenininho, como eu falei pra vocês, ele tem 10 centímetros aqui na boca, no diâmetro. O diâmetro é sempre de um lado ao outro, passando pelo centro. E é isso que vocês têm que medir. Nunca é a circunferência toda, porque isso não significa muita coisa. Então, pra gente ter mais facilidade de fazer,
a gente mede o diâmetro. Então, a gente passa a fita de um lado para o outro e medindo. O meu tem 10 centímetros, se você estiver fazendo um vaso diferente, vai mudar o tamanho, né, da receita, vai mudar os centímetros e vai mudar também o tamanho, a quantidade de carreiras. E se você tiver sem nada, mas quiser fazer, também já faz esse cestinho que ele pode servir para você colocar, fazer de porta-treco mesmo, colocar suas coisinhas, suas bijuterias, um porta-caneta, colocar do lado do telefone, deixar ali com os seus papeizinhos, suas anotações. Então, o importante é que vocês façam e também percebam que se vocês precisarem adaptar, vocês podem adaptar. O trabalho circular em fio de malha, ele precisa sempre ter aumentos para que a gente vá crescendo em diâmetro. Se porventura vocês tiverem um vaso muito grandão e querem fazer logo de cara com esse, vocês vão sentir dificuldade de saber como faz esses aumentos. Então, minha recomendação é que você faça em vasos pequenos ou cestinhos pequenos no começo e se atenham a ter mais ou menos essa quantidade de carreiras para que depois, futuramente, se vocês quiserem, tiverem interesse em aprender, eu ensino lá no nosso curso de fundamentos como fazer aumentos e também diminuições no seu trabalho circular. Vamos lá, então, a gente vai seguir aqui para a segunda carreira da nossa peça e eu vou trabalhar com os pontos altos para já crescer de uma vez. Como é uma peça que vai ficar segurando o meu vaso, eu não preciso trabalhar só com ponto baixo para que ele fique estruturado, porque vai ter um vasinho lá dentro. Então, eu trabalhar com um ponto alto no fundo dele é bem tranquilo. Então, a gente pode já ir direto fazendo 2 correntes para começar a segunda carreira e trabalhar com os pontos altos. Eu ainda tenho aqui um resquício do meu início lá do círculo mágico, eu vou continuar crochetando ele por essa carreira até ele sumir. Então, eu vou simplesmente ignorar aqui a existência dele e vou tratar ele como se fosse o meu círculo mesmo e vou escondendo ele. Eu vou fazer um ponto alto logo aqui nesse primeiro espaço, que é onde está saindo essa perninha que a gente fez aqui o ponto baixíssimo da carreira anterior. Eu vou laçar antes de colocar, atravessando tudo, trazer a laçada para frente, cresce um pouquinho, laça, fecha 2, laça e fecha os outros 2. Fiz um ponto alto junto aqui com as minhas 2 correntes. Nesse primeiro espaço vou fazer só um ponto, porque não cabe mais um ponto além das correntes, já fica muita coisa. E eu vou partir para o próximo espaço, e nesse próximo espaço, sim, que eu não tenho nada, eu vou conseguir colocar 2 pontos altos no mesmo. Então, eu vou fazer o primeiro. E logo em seguida, no mesmo espaço onde eu acabei de entrar, eu vou fazer o segundo. Isso, então, é um aumento que a gente está criando no trabalho. Se a gente ficar fazendo só um toda vez, em cada carreira, eu não vou ter um trabalho que cresce para o lado. Eu vou ter um trabalho que cresce só um sobre o outro e vai ficar uma rodinha fechando. Então, quando a gente precisa que ele abra, a gente precisa pôr aumentos. Quando a gente precisa que ele suba, a gente para de colocar aumentos. Então, vamos seguindo, colocando aumentos em todos os espaços. Então, em todos os espaços, eu coloco 2 pontos altos saindo do mesmo lugar. Se eu tenho 8 pontos lá no meu início, fazendo tudo isso, eu vou ter o dobro. Então, eu vou ter 16 pontos nessa segunda carreira. Enquanto você vai fazendo, vai ajustando o seu trabalho. Se tiver já querendo fechar muito, mesmo fazendo aumentos, é porque está fazendo ponto apertado, então volta e tenta soltar mais as laçadas e segue colocando 2 pontos altos sempre juntos em todos os espaços.
Quando você tiver chegado aqui e tiver com um trabalho bem parecido com o meu, chegou a hora da gente contar para conferir. Como vocês ainda não estão habituadas a trabalhar com um formato circular, a gente vai tomar bastante cuidado aqui para a gente contar se a gente fez a quantidade de pontos certa. Então, logo aqui no primeiro espaço, eu não conto essas correntes, eu conto que eu tenho um ponto sozinho. Depois eu tenho 2, 2, 2 em cada espaço. Então, para a gente ficar mais fácil, eu vou contar as duplas primeiro. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Lá no primeiro eu fiquei com um sozinho, então eu tenho 15. E aqui nesse último espaço, se era a sua dúvida, se você tinha que fazer ponto, você vai fazer mais um ponto, que é a dupla desse aqui, que a gente contou como o 15º, então a gente precisa dar um parzinho para ele, para a gente ter os 16 pontos. Então eu venho aqui e termino a minha carreira colocando o 16º, e assim eu finalizo. Ah, Júlia, mas ficou longe um do outro. Não tem problema nenhum, agora a gente vai fazer o ponto baixíssimo e vai fechar, tá? A gente vai, então, identificar mais uma vez aonde é o lugar correto de finalizar essa carreira. Sempre embaixo da cabeça do primeiro ponto. Aqui tá bem mais fácil de enxergar, porque a gente tem duas correntes, uma e duas. Esse aqui que tá atravessadinho de lado é o meu ponto baixíssimo da carreira anterior. E aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, e essa primeira trancinha que tem aqui em cima, e se repete em cima de todos os pontos, é a cabeça desse primeiro ponto alto. Então, é lá que eu vou colocar a minha agulha e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Ajusta o seu trabalho, é preferível que você faça isso sempre na mesa, tanto para que você fique mais confortável, com apoio para os seus braços. Então, no começo, se a gente já começar certinho, é melhor. Quando você for fazer sua primeira peça, já se acostuma a trabalhar apoiada, porque depois a gente pega mania de trabalhar no colo e não consegue fazer nada apoiado na mesa. E isso vai conferir em você muitas dores nas costas, eu te garanto, então já prefiro fazer direto na mesa. Bom, como eu falei para vocês, a gente já tem um disquinho maior do que a gente precisa, justamente porque a boca do meu vaso é maior. Se eu fizesse pequenininho, eu nem ia ter, né? Eu ia ter uma carreira de ponto baixo só, não ia nem ser suficiente, ia ter ficado menor, e aí eu ia precisar esticar muito para ele cobrir a parte que é maior. Então, já faz ele maiorzinho para ficar certo. Júlia, meu fio tá muito grosso e ficou maior, muito maior do que o meu vaso. Então, ao invés de fazer ponto alto, testa fazer com meio ponto alto de repente, porque daí você vai brincando com as alturas dos pontos para você ver. Ou então, se o seu fio tá muito grosso, de repente você consegue fazer uma carreira só de pontos baixos com aumento, e assim você consegue ter a medida para o seu vasinho, tá? Então, o meu tá mais ou menos aqui com 1,5 dedo a mais do que o fundo, para que eu consiga chegar aqui sem precisar ficar esticando depois do cachepô. Feito isso, a gente vai fazer uma subida de cesto. Existem duas formas, uma forma que eu acho que é mais estética para você que está fazendo como um porta-objetos, que a gente vai deixar essa parte que é ao lado direito do trabalho virada para cima, ao invés então da gente virar e esconder ela deixando apoiada na superfície e ficar com isso para dentro do nosso cesto, a gente vai ficar com o lado direito do ponto, que é o lado mais bonito, para dentro do cesto. Então, quando você olhar para o seu cesto, você vai ver esse trabalho mais bonito dos pontos. Se você estiver fazendo um cachepô, isso não importa tanto, porque o nosso vaso vai ficar lá dentro, a gente não vai ficar enxergando, a função é outra. Então, não importa tanto como você vai fazer essa virada. Eu vou mostrar os dois jeitos. O jeito de deixar o lado avesso virado para dentro do cesto é simplesmente terminar o seu círculo mágico e virar o trabalho de assim para começar a subir. É bem prático, mas tem essa questão
estética do ponto. Se isso não te incomoda, boa, faça assim. Se você prefere deixar essa parte mais bonita, assim como eu, para fazer o seu cesto, você pode fazer da seguinte forma. Ao invés de você fazer a finalização aqui com um ponto baixíssimo, você vai deixar aberto e vai jogar o fio do trabalho para cima do trabalho. E essa laçada você vai aumentar aqui com a sua mão mesmo até ela ficar um pouquinho mais comprida. E você vai trazer ela lá de trás para frente, fazendo isso aqui. Aí chegou a hora da gente dar uma ajustadinha para ele não ficar subindo, isso aqui não ficar muito grande, a gente vai ajustando com a mão até a gente chegar numa medida aqui ideal. Feito isso, a gente vai virar o nosso trabalho, mas não mais dessa forma, como eu tinha mostrado antes para vocês. A gente vai só dar um meio giro. Então, isso aqui tá do meu lado oposto e eu vou trazer ele mais pertinho de mim. Fiz esse giro, posso conectar a minha agulha de volta e começar a trabalhar na subida do meu cestinho. Eu venho aqui e faço como se fosse a corrente, mergulho embaixo do fio e fecho para começar uma carreira. E agora a gente vai trabalhar com pontos em toda a volta do cachepô. Você pode escolher o ponto que você gostou mais e trabalhar com ele até o fim da carreira. Eu vou trabalhar com ponto baixo mesmo, que é o pontinho mais fácil que vocês têm, e depois vocês podem ir praticando com outros também. Aqui, nesse primeiro que ficou retinho, ele também tem duas perninhas, como todos esses outros, tá vendo? Ele também tem esse formato de trança. A gente vai abrir aqui, pra gente pegar só uma alça, só essa parte que tá em cima. Então, eu venho com a agulha só numa parte, a outra eu deixo aqui pra baixo, e nessa parte eu faço o meu ponto baixo. Cuidado para fazer, mais uma vez, bater na tecla que vocês precisam fazer o ponto solto, bem grandão assim, porque na hora de colocar o ponto na segunda carreira, se ele tiver apertado, ele vai afunilar tudo, vai entortar tudo, então já se policia para nessa carreira fazer os pontos bem frouxos. Para o próximo, ainda ficou mais fácil ainda da gente enxergar, a gente tem aqui uma perninha para cá e uma perninha para lá, e eu vou entrar bem no meio delas e vou fazer o meu ponto baixo, pegando só uma alcinha. O que eu tô criando é uma base reta aqui para ficar encostada na superfície. E assim eu vou seguindo, fazendo os pontos baixos. Aqui não tem mais aumento, a gente trabalha com 1 para 1, porque o que a gente quer é subir a nossa peça e a gente já parou de aumentar, a gente não precisa mais aumentar. Então, é só fazendo 1 para 1 para que justamente ele vá fechando e vá subindo retinho. Então, a gente segue colocando os pontos até chegar no final da carreira. Eu gosto sempre de quando eu tô trabalhando com malha, eu faço um pouquinho de pontos e ajusto, vou acarinhando, eu falo que eu faço carinho no crochê, mas é bem isso, eu vou ajustando o trabalho antes dele estar pronto, porque não adianta nada depois a gente ficar puxando lá no final, se a gente fez tudo apertado e não foi colocando, né, colocando ele no lugar, voltando ele para o lugar certo, porque quando a gente tá laçando e puxando, a gente vai entortando ele natural, então a gente vai fazendo esse carinho nele, para que ele vá entendendo onde a gente quer que ele fique. Afinal de contas, é você que está no comando, então é você que domina o crochê e não ele que te domina. Eu tô chegando aqui no final da carreira, tô fazendo o meu último ponto baixo no último espaço que eu tenho aqui, disponível, e a gente vai fazer a nossa finalização simples que eu já ensinei para vocês aqui no workshop. A gente vai encontrar a cabeça do primeiro ponto baixo, então eu olho onde está o primeiro V que eu fiz, tá aqui. Onde está a cabeça dele? Tá aqui. Então é embaixo dela que eu vou
introduzir a minha agulha, atravessando tudo, laçar o fio e fazer um ponto baixíssimo, que é aquele que eu fecho tudo de uma vez só. Então, gente, a gente já tem a nossa primeira carreira construída. Eu já acho que isso já é uma peça, porque eu falo que isso aqui serve de porta-biju. Eu uso um assim. Eu faço só uma carreirinha e já coloco do lado da minha cama para colocar um relógio que eu tiro, minha pulseira, um brinco antes de dormir. E eu acho muito bonitinho. Já é um mimo que você pode fazer para presentear, então é super legal. Se você fizer só o disquinho, já serve de porta-caneca, de suporte ali para um copo. Então dá para já fazer muita coisa sabendo ainda bem pouquinho do crochê. Então, para a gente começar a próxima carreira, a gente precisa fazer uma corrente, como de praxe. A gente sempre precisa fazer uma corrente antes de iniciar. Então, eu faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar com os pontos baixos. Então, a gente vai escolher os espaços sempre entre os pontos para a gente fazer ponto baixo. É mais fácil, existe o ponto baixo centrado também, que é um ponto que fica lindo, mas eu considero que é um ponto já para nível intermediário, então eu prefiro que a gente faça um trabalho mais prático nesse workshop para que vocês se animem e tenham bastante vontade de aprender cada vez mais para fazer crochês ainda mais lindos. Então a gente vai ficar aqui só no ponto baixo, fazendo de forma linear aqui, subindo as nossas carreiras, e também vai ficar lindo no final. A gente vai escolher logo esse primeiro espaço onde está saindo o meu ponto baixíssimo e vamos fazer um ponto baixo aqui. Vamos para o próximo espaço entre os pontos. O que significa espaço entre os pontos é justamente o espaço vazio entre os dois pontos baixos da carreira anterior. Então, a gente vai trabalhar sempre entre os pontos. Vamos lá. Não esquece que você tem que subir essa laçada até você ter a altura da segunda carreira. Se você fizer essa laçada aqui e curta e já querer fechar, você está trabalhando sobre o crochê e não uma carreira acima, que é para onde você quer ir. Então, não esquece de subir a sua laçada. E vá fazendo sem puxar muito para que você não crie e evidencie tantos buracos. Então, deixa o fio bem relaxadinho. Simplesmente fazendo pontos baixos nos espaços entre os pontos da carreira anterior. Vocês vão perceber que gasta bem pouco fio, vai sobrar bastante do meu rolo, para que vocês possam fazer vários, presentear, de repente até já vender, né? Fazer uma decoração aí. Tem muita gente que faz cachepôs assim e oferece para decoração de casamento. Também faz como lembrancinha maternidade, já dá para vocês começarem a vender com o pouquinho que vocês já aprenderam de crochê. Então, não é desculpa que você ainda tem pouco. Algumas alunas falam, eu tô muito no começo, eu tenho vergonha de vender, eu ainda não tô preparada. Vocês estão preparadas sim, eu te dei todas as ferramentas, então bora, coloca a mão na massa e vocês já podem fazer um monte de coisa linda. O que não pode é ter vergonha. Então, segue fazendo os pontos baixos bem soltinho. Se a gente faz muito apertado, como eu falei para vocês, eu evidencio buracos e buracos não são legais. Então, deixa o seu fio bem solto para que ele ocupe o espaço do buraco. E vamos chegando no último espaço entre pontos para a gente finalizar mais a segunda carreira, mais essa carreira. Então, a gente vai finalizar da mesma forma, identificando esse aqui é o ponto baixíssimo, essa é a minha corrente, esse é o meu primeiro ponto baixo e essa é a primeira cabeça. É nela que eu atravesso lá para o outro lado e fecho num ponto baixíssimo e começo tudo de novo. Correntinha e um ponto baixo logo nesse primeiro espaço. Se você pular esse espaço, você vai fazer com que essa cicatriz aqui da finalização vá andando, vá ficando na diagonal
e também vai criando um espaço maior aqui que não fica legal. Então, por isso que eu faço o ponto juntinho da onde eu faço a primeira corrente. Nesse último espaço, a gente não faz ponto, porque é nele que eu fiz a finalização, fiz o fechamento. Então, quando eu fizer o fechamento dessa carreira, isso aqui vai se unir um pouquinho mais e não é espaço entre pontos. Aqui é só o ponto baixíssimo que eu fiz na finalização anterior. Mais uma vez, identifico o lugar correto, vamos lá e fazemos o nosso ponto baixíssimo para finalizar a terceira carreira. Você já pode ir colocando o seu vasinho para medir quantas carreiras você precisa colocar. Aqui eu acho que mais 2 talvez seja suficiente. E eu vou trabalhando com elas da mesma forma, para que depois, na próxima aula, a gente consiga fazer toda a finalização juntos, um pontinho de acabamento para dar o charme final e os meus recados também, considerações finais desse workshop que a gente teve.